Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao podcast Outra Visão. Eu sou o Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão, Comunicação em Belo Horizonte. Este é o episódio 172, com Fábio Freire e Gabriel Manetti, da banda Beatles para Crianças. Se existe uma banda capaz de atravessar gerações, unir famílias e transformar cada música em um momento de alegria, essa banda são os Beatles. Agora, imagine levar todo esse universo musical para o palco de um jeito lúdico, interativo e educativo. É exatamente isso que a banda Beatles para Crianças faz desde 2014, sob a batuta dos dois apaixonados por música e educação, o Fábio Freire e o Gabriel Manetti. A proposta do Beatles para Crianças vai muito além de apenas tocar canções conhecidas. É um show interativo, cheio de histórias divertidas, vídeos criativos, instrumentos inusitados e arranjos cheios de energia que apresentam o universo dos Beatles de um jeito novo para crianças e adultos. Com mais de 2.000 apresentações em todo o Brasil, o Beatles para Crianças conquistou famílias inteiras, de leste a oeste, de norte a sul. Hoje, vamos conversar com o Fábio Freire e o Gabriel Manetti, idealizadores da banda, para conhecer um pouco da trajetória desse projeto que recentemente completou 12 anos. Alô, alô, Yellow Submarine, alô, quem está falando é diretamente, alô, Fábio Freire e Gabriel Manetti, sejam muito bem-vindos ao podcast Outra Visão. Alô, alô. Valeu, Alô, obrigado, Yellow Paulo. Submarine! Obrigado pelo convite. Muito legal, Paulão! Paulão. Fábio Freire, que foi, Gabriel, pessoal, tudo só bem? fazer aquele registro, aquele Fábio, asterisco aí, né? O Bem, primeiro bem. entrevistado desse podcast. Fábio Freire, parabéns. Obrigado, Fábio, por mais um episódio aí estar prestigiando. O Gabriel também, que já participou. Enfim, já mas participei. hoje eu quero ouvir de vocês sobre a trajetória do Beatles para crianças, uma banda que, assim, mais do que eu ficar falando aqui, perguntando, eu quero compartilhar com a audiência e compartilhar com vocês, Fábio e Gabriel, fotos que eu tive a oportunidade de fazer de vocês ao longo desses 12 anos. Eu não sei quem vai É responder nosso primeiro, fotógrafo oficial eu não sei aí quem do vai Paulo. responder Oficial que primeiro, mas acompanha a a pergunta turnê. é: como nasceu esse projeto maravilhoso que recentemente completou 12 anos? Grande, ó, tem a ver com esse boneco aí, Nasceu hein? daqui. Esse boneco. Paulito, Na verdade, o Paulão, Fábio é o nasceu. Paul. Não, mentira. É porque, cara, há um tempo atrás, né? Sei lá, uns 14 anos atrás, 15 anos, eu tocava nas escolas esse projeto, que era totalmente descompromissado, sentado em qualquer lugar, não tinha figurino, mas já era um sucesso. As crianças já amavam. E aí o Fantástico fez da Globo fez um programa, fez uma campanha para conhecer ele, Paul McCartney. E aí eu mandei o vídeo e fui escolhido. Conheci o Paul McCartney, aí todo mundo assistiu, foi incrível. A gente, a edição da Globo foi a gente cantando Yellow Submarine e tal. Então, todo mundo viu, né? Aí, o que aconteceu foi que eu estava nessa época fazendo coisas com o Sesc aqui de São Paulo, que me convidou para fazer show durante o mês das crianças. E aí eu disse que eu tinha esse projeto, que estava começando, que não tinha nem nome. O cara, então vamos fazer o mês inteiro aqui no Sesc e tal. Aí eu falei, tá bom, como é que chama? Eu, cara, não tem nome, é Beatles para criança. Aí ele botou, aí fizemos, aí liguei pro Gabriel e falei, cara, daqui 2 meses a gente tem 7 shows para fazer no Sesc. A gente precisa bolar um show. Aí ele sentou, criou todo o roteiro e tal, a história, da dramaturgia, essa coisa do primeiro show de rock. E aí não paramos até hoje. Exato. Direto. Me lembro como se fosse hoje, né? Na verdade, muito legal também lembrar que a primeira vez que assim
a conexão desta longa amizade entre o Fábio e eu foi no corredor de uma escola de teatro, onde o Fábio dava aula de música e eu dava aula de teatro, né? E foi muito louco, isso é engraçado. Sempre quando eu lembro, eu falo, estava escrito. Porque eu não sou músico de formação, cantor de formação, quiçá músico, né? Não sou cantor de longa data, canto no Beatles, né? Mas sempre gostei de cantar, sobretudo rock and roll, né? Eu sou meio roqueiro, assim. Sempre gostei de rock and roll. E sempre gostei de Beatles, né? Não era naquela época fã imerso, mas gostava de Beatles, sabia cantar. E um dia eu puxei sem querer, não sei se foi o Fábio que puxou, porque o Fábio, sempre com seu violão, tava na aula, né? No corredor, na verdade, dessa escola, e puxou um Love Me Do. Porque a gente fazia os alunos vibrarem, né? Desde o início, quando eles entravam, a gente já recebia com música e tal. E aí o Fábio puxou um Love Me Do e eu cantei, e aí eu, sem querer, né? Ainda não tenho tantos anos, mas sem querer, entrei num outro, num tom diferente, do Fábio, enfim, falou, nossa, mas você entrou nesse tom, mas você sabia? Eu falei, não, foi sem querer. E aí deu essa conexão quando a gente cantou Love Me Do, assim, foi muito legal. E essa foi o primeiro estalo nessa amizade que dura há muito mais do que 12 anos, mas que dentro desses, sei lá, quase 17, acho, se não me engano, anos de amizade, 12 são de Beatles para crianças. Então foi muito legal. Estava escrito nas estrelas. E assim, e é um projeto que. E aí que eu quero compartilhar um pouco das fotos. É um projeto que eu acompanhei assim, daqui de Belo Horizonte, quando vocês estavam aqui, e acompanhando na mídia e nas redes sociais, vocês passaram por todo esse processo também de muito novidade de mídias, redes sociais, e viveram um momento como banda da pandemia, né? E então, assim, vocês são uma banda assim totalmente contemporânea porque estão passando por todo esses últimos, essa década, né, de muito acontecimento. Pessoal, vai falando aqui que eu vou mostrando umas fotos, daí a gente vai navegar nas redes sociais, mas eu queria que vocês contassem assim, como é que foi assim, tem alguns momentos marcantes assim, logo do início da trajetória, aqui a gente está vendo algumas fotos do ano de 2017, de vocês aqui no SESI Minas, aqui em Belo Horizonte, fotos que eu cobri ali para o Beatles para criança. Fala um pouquinho, Gabriel e Fábio. Você falou dessa coisa da época, né? Da coisa do contemporâneo e tal, e realmente, cara, porque a gente viveu muito essa coisa da mudança, né, da rede social, né? Os grupos de mães. Nós fomos muito favorecidos pelos grupos de mães, por esses grupos de escola, porque era novidade, né? 12 anos atrás. E aí esses grupos fizeram a gente se fortalecer, né? E ficar mais conhecido. E isso tudo hoje em dia, os próprios depoimentos, né? Dos grandes, olha você aí, Paulão, ó, nós dois, nós Olha lá, Aí, com ó. novinhos, todo o ó. kit, com o Filhota, diplominha, Adorei. aquele é, diploma. esse show, isso aí a gente foi várias vezes para Belo Horizonte, né, Paulão? A gente já tocou em BH por vários lugares, né? E esses palcos aí são todos de BH. Mas a gente viveu esses momentos aí de mudanças, né, nas redes sociais, nos depoimentos das celebridades, né? Hoje em dia é tudo cobrado, é tudo e tal, mas quando a gente começou ainda não era, né? Não tinha essa força de ganhar dinheiro na internet, né? Então tudo isso favoreceu muito a gente e, claro, a novidade de fazer um show de rock para valer para criança, né? Sem tchutchu, sem xilofone, sem essas coisinhas, né? Tocando música para valer, né? Rock para Co- valer, né? Como a gente pode É, confirmar aqui nas fotos aqui, né? O isso que eu showzão. ia falar. Eu ia falar exatamente isso. Essas fotos são, né, são fotos de show de Belo Horizonte, como o Fábio já falou. Elas comprovam na prática, né, o que o Fábio falou, que é um show vivo, pode ver, é um show com uma banda ao vivo, que interage entre si, que se movimenta e tem projeção, e tem iluminação, tem interação com a plateia. Você vê que
pelas fotos, bexigas. além de tudo isso que vocês estão vendo, bexigas, certificados de primeiro show de rock, tem um lance do olho no olho com o público. Você vê que a gente está sempre na boca de cena, falando com o público. Não existe essa coisa da quarta parede, levantada e a gente. Não, ao contrário, é um show vivo. é, a gente se comunica, a gente troca. O Humberto, não é comum, por exemplo, um baterista sair da sua bateria e ir lá para virar um frontman, mas estão todos interagindo. Você vê, as projeções são absolutamente pensadas para cada música, para cada momento. Pode ver como há interação entre os performers, assim. E Saudade Belo dessa Horizonte, guitarra aí, ó. Ó, que oh, saudade que eu tenho dela, não tô mais com ela. tá desfilando guitarra aí nessas fotos, né? Mas Caraca, é olha, muito legal de BH, para completar também, né? BH foi um dos primeiros locais onde a gente entendeu que, poxa, apresentou, né? a gente tinha ido a Manaus, né, uma aventura, né, mas Belo Horizonte a gente percebeu pela primeira vez que a gente podia furar a bolha de São Paulo e sair, realmente ir para Belo Horizonte e um público nos seguir, né? Tem a ver com o que o Fábio falou, questão das redes sociais também começando a nascer, você conseguir atingir já um público fora do seu circuito, Facebook, Instagram, e de repente a gente começou a lotou esses primeiros dias em Belo Horizonte e foi um estalo e deu coragem para a gente começar a estender nossos braços. Hoje a gente já pode dizer que esteve em quase todas as capitais do país, né? Do Brasil, né? Uau! É, então, e a gente vendo essas fotos, né? E eu queria ilustrar essa nossa conversa com essas imagens que eu, com muito prazer, pude clicar vocês, né? E quero ainda poder fotografar tanto, que é uma forma de mostrar para a audiência como a força desse show e também como passou por mudanças, né? Vocês, os shows, né? Vocês, a gente vai ver ao longo dessas imagens várias diferentes shows do Beatles para crianças. Eu queria que vocês contassem um pouco sobre como é que está sempre se renovando com shows. O público também está se renovando, porque a criançada cresce, a gente vê a foto da Clarinha, né? A minha filha pequenininha, não sei o quê, maior, maior, vai passando. E como é que é esse desafio? Conta para mim. Foi eu, Opa, Manete. manda ver, Ah, manda ver. cara, a gente. Acho que o grande lance do nosso projeto é que a gente nunca está cansado de. Nunca fica cansado de inovar, de mudar, de fazer coisa nova, de inventar coisa e arriscar e ir para outros cantos, né? Hoje a gente tem 5 espetáculos diferentes, né? Aí nessas fotos a gente viu o primeiro show de rock, mas vimos o Bagunça Bagunça Continua, que é um continua, show né? diferente, e nós temos 5, né? Sem contar o nosso bloco de carnaval, né? Que, que é um show que a gente faz e que é incrível, e que a gente também tem um show de arraial, de Beatles, de Festa festa junina. junina e tal. E, então a gente tem muita coisa, Vamos mas ver nesse com isso tempo aí. todo da vida a gente fez CD, olha a capa do CD aí que a gente fez. Temos 3 CDs no Spotify, nas redes plataformas, temos DVD, Autorizados, hein, pelos né, Beatles. autorizados, temos livros, fizemos programa de rádio, fizemos podcast, e cara, e não param, né? Ano que vem, hoje mesmo a gente se encontrou de manhã aqui em São Paulo e desenhando as novidades para o ano que vem, né? Que a gente não Ah. consegue, cara, ficar parado. Não tem jeito. Sempre tem que inventar alguma coisa. Não adianta É, só tocar 5 shows diferentes. é, isso é curioso aqui no país, mas ao mesmo tempo dá um pertencimento, uma noção super ampla do projeto, porque não é só o lado de estar no palco, da performance, de tocar e de cantar. Tem todo um lado. Não, essa foto, Aí, Fábio. ó, aí, ó, ó o Nossa super-herói aí, ó, o Senhora, Calma, meu super-herói. pai. preciso entrar nessa aqui, porque essa eu vou dar Aí é abrir o quinto show, né? Nós vamos para BH com ele. esse é o Aí, Ó, quarto, ó. né? Olha o super-herói aí, ó. Esse é o Isso é um quarto show. super-herói. Ó, Eita! e olha, eu 20 quilos a mais gordo. esse é o quarto Todos. show? Esse é o quarto show que chama Beatles Heróis. Ah, é o E quarto show, é. o quinto é a minha banda de rock. É,
Então, bom, Caraca. eu tava falando depois aqui, essas imagens são muito impactantes, né? Esse show aí nós temos que chegar uma semana antes para pôr essa bota. A gente quis inovar, né? Demora 10 Nessa, dias para pôr essa bota aí. nessa Mostra a ânsia bota aí, ó. A de bota, ó. inovar, Não foi. não tá mostrando a bota, Ah, é, é, Mas você cortou a viu eu bota. amarrando ali. Eu é, amarrando ali, tá para ver. mas assim, isso é mais uma prova através das suas fotos. A bota, olha a A bota bota aí. possível fora o 200 nós, colorido. né? Enfim, a gente criou esse é um dos shows em que a gente quis escapar um pouco. A gente tem o meu primeiro show de rock, A Bagunça Continua, que é uma extensão do meu primeiro show de rock, esse Beatles Heróis, e o outro, que é o terceiro, que se chama A Misteriosa Viagem Mágica, a gente criou um contexto Ah, totalmente diferente. Um é uma viagem intergaláctica para os planetas, é uma viagem que enfrenta um monstro do espaço, para nos planetas que tem a ver com cada membro do Beatles. Esse já tem uma linguagem inspirada nas HQs, nos heróis, colocando como é, o poder de tocar um instrumento, o poder de cantar como um poder real e possível para as crianças. Então, através das fotos, a gente está mostrando que, de fato, a gente não cansa de inovar, de renovar o público, porque o público se renova, mas tem um público que nos acompanha há 12 anos. Então, a gente conversa com esse público também. E depois finaliza o quinto com, ó, esse é, ó, Beatles Heróis e a Terrível Máquina do Silêncio, A que tem foto é uma. muito boa, hein? É Muito boa muito essa boa, foto. olha que linda essa estão foto. gostando? Gostaram da seleção que eu separei para Olha essa, vocês? ótimo. Pô, é muito legal. Você vê a questão da projeção, como ela Ó, conversa super com o show. Tem uma animação que a gente fez também, esse show Beatles Heróis, especificamente para o show, que a gente contratou dubladores e ilustradores e ficou lindo. Então é isso, assim, é o que o Fábio falou, a gente não cansa de inovar e. Aí, tá vendo a questão da HQ, lembrando, enfim, é isso aí. Agora eu não lembro o que eu falei no começo, é que foi muito impactante a foto do Fábio amarrando a bota, os figurinos, a gente como herói, foi muito impactante. A gente lembra bem desses momentos, né? e a gente pode saborear um pouquinho dessa trajetória aí dos 12 anos, porque tem foto ali de 2017, 18, 19, aí tem o gap da pandemia, né? Pandemia, né? E aí volta para 21, 22, 23, enfim. E aí pegou um pouco desses momentos da banda. Mas o que eu queria também entender de vocês é o seguinte, como o Fábio falou até de uma forma bem resumida, mas ele tem uma história na música, né, Fábio, que vai antecede muito essa experiência que você teve com o Paul McCartney, né? Porque você chegou ao Paul McCartney por uma razão também que você estava aprontando alguma coisa lá na escola, né? Você não estava, você estava, claro, ensinando, dando aula, mas assim, o que chamou a atenção do Paul naquela situação lá é que você estava agitando a escola tocando Beatles para crianças, né? Não é isso? Tá certo? É, os vídeos que a gente tem dessa época aí, cara, vamos chamar de pré-histórica, o- são, cara, por incrível que pareça, não tem nada a ver com o show de agora, né? Porque tem o Gabriel, que faz toda a diferença, mas tem figurino, tem projeção, tem um roteiro, tem tudo pensado, né? Muitos anos Começo tocando. ao fim, né, Mas Fábio? os vídeos dessa época, cara, as crianças já reagiam desse jeito, assim como é no show. As crianças já pulavam, já dançavam, já era uma loucura. Tanto é que as primeiras vezes que a gente tocou assim nas escolas, meu, acabava o show, a gente olhava um para o outro assim da banda, falava, meu, o que aconteceu? Por que eles estão assim? Eu lembro do Eric, que foi o baixista que tocou com a gente, você conhece, que tocou a vida inteira comigo e tal. Hoje ele não toca mais com a gente, mas ele tá por aí, né? Meu amigo e tudo, amigo nosso. Mas, cara, nessa época, eu lembro dele falando para mim, como se fosse hoje, falando, cara, hoje eu me senti que nem um Beatle, que as Olha. crianças gritavam, que a gente não ouvia quase o som de tanta gritaria, cara. Entendeu? Antes de começar, a gente ficava ali embaixo de uma escada ali, e ele falava, cara, olha isso, meu, tô me sentindo Paul McCartney. Então, já era assim, né? E aí o lance de tocar, eu acho que é o seguinte, cara, eu sempre tive um trabalho voltado para crianças, né? De músicas minhas, CDs e tal. Até o Gabriel
Eu já participei de um. participa Vou no fazer show. um parêntese daquele do Solzinho, a turma do Solzinho, que Sim, esse acho que vocês foi o também. primeiro, é. É Não, mas aí muito tem o Chico bom, Minhoca, é muito tem o Walter bom ter Amigos, né? amigos. E, pô, e Inclusive, assim, viu, Gabriel? Inclusive, aquela coisa que eu sempre falo do HD, o HD vazio, que a criança, e tal, tal, tal. Quem me falou isso foi o irmão do Paulo, né? O Pedrão, que tocava comigo Hum, nessa época. E muitas músicas que eu tenho compostas e tal são parcerias com ele, né? E né? aí, e aí, cara, então assim, eu já tenho esse trabalho com é, crianças há bastante tempo, né? isso. Então, eu tenho alguns amigos que falam que, cara, que o Beatles para crianças nada mais é do que uma coisa que aconteceu Uma continuidade resultante dessa vida toda, entendeu? Ó, E, pessoal, vai mas, falando aí que eu tô compartilhando aqui o Spotify aqui, falando um pouquinho aqui dos tá, álbuns e tudo. Só para aqui, ó, é, convidando o pessoal para mas, aqui no Spotify e boa. todas as plataformas de áudio, né? Então tem aqui os discos, né? Ok. Os álbuns. São os álbuns, é, são os álbuns dos shows, né? O azul é o primeiro show de rock, o segundo é A Bagunça Continua, e o terceiro é o terceiro show, que é A Misteriosa Viagem Mágica. Aí o quarto show, que é dos Beatles Heróis, não tinham muitas músicas novas, assim. Então a É, gente e foi achou melhor meio, não gravar, né? e foi meio num rebote da pandemia também, né? Sim, veio no meio da pandemia, né? A gente veio da pandemia depois, né? Que demorou Sim, para passar, sobretudo pra gente, né? sim. E também durante o período da pandemia, vocês também tiveram uma atuação bem forte no YouTube, Olha, né? Eu vou até entrar é, aqui no YouTube para a gente dar uma olhadinha aqui, que foi muito importante também para manter quer dizer, a gente É. cabeça boa, né? E a cabeça total. e ajudar as É, famílias também, né? Que foi, o canal de hum, vocês foi bem importante nesse trabalho, né? O foi um Instagram também, período cara. difícil, foi um período difícil para todo mundo, obviamente, né? Para nós, para todos os artistas que precisam do público ali, tete a tete, foi muito ruim. Só que eu tenho, assim, ao mesmo tempo eu tenho obviamente que não quero voltar, mas um orgulho de como a gente reagiu a todas as dificuldades, e de fato ajudando todo mundo que estava em casa precisando de diversão, e tal. Mas como o projeto, por mais que a gente enfrentou dificuldades óbvias, a gente se manteve sólido. Eu me considero, a gente se considera meio sobrevivente mesmo, porque É, muitos projetos ficaram por aí, a gente continuou relevante, inclusive trabalhou bastante durante a pandemia, fizemos shows, fizemos drive-in, fizemos shows para carros, coisas que estão naquilo que você É, falou, da nossa trajetória, que isso é inesquecível. A gente fez muitas lives para empresas, fizemos lives, inclusive nas nossas redes sociais, cada um num canto, obviamente, para manter o público, para alegrar o público, para nos alegrar, manter a cabeça sã, é. né? Então, assim, e nisso a gente criou muito conteúdo legal, que eu acho que também resulta nessa página interativa, no nosso. É tudo, no fim das contas, o que a gente sempre prega. O show não é só o show. A gente quer continuar trocando ideia com as famílias, com as crianças, com os pais. E na pandemia, eu acho que a gente pode é. considerar, nossa, super guerreiros, assim, A não foi fácil, pandemia a né? gente saiu na frente, né, Gabriel? A gente Fizemos teve. Não, total, o show, quando veio a lembra? pandemia mesmo, a gente tinha, sei lá, uns 4, 5 meses de shows pela frente. Nossa, E aí nossa. todos foram cancelados. Mas Lembra, aí, num cara, dia, a gente estava junto, num dia, ia caindo a um gente monte. a gente estava junto e recebemos uma mensagem tipo de É, 6, 7, 8 de uma ao mesmo vez, tempo. de uma vez. E aí, Nossa. cara, mas assim, logo na sequência, assim, eu acho que, cara, olha, o nosso último show foi 14 de março, né, Gabriel? Exato, exatamente, E, exatamente. cara, eu vou te falar que um mês depois, a gente saiu na Veja, São Paulo, Mesmo. com uma matéria falando de quem estava fazendo coisas na internet É para mesmo, quem hein? estava em casa. Ah, E a gente perfeito. criou um negócio, cara, que Uhum. era como é que era? Fique Beatles em em casa com o casa. BPC. Fica em Fique em casa com o casa com o BPC. BPC. E, cara, Perfeito. saímos na Veja. A primeira publicação da Veja São Paulo, que foi
destinada a coisas culturais para Online, né? crianças na internet, a gente estava lá, cara. E aí nós ficamos um ano fazendo coisas, toda semana a gente soltava duas, É. três, quatro coisas, cara. Verdade. Inventando moda e tal. E o Gabriel falou dos drive-ins, cara. Meu, a gente tocou em vários drive-ins. Nós tocamos no Mané Em Garrincha, Brasília. cara. Mané Garrincha, é verdade. Nós tocamos no estádio Mané Garrincha em Brasília, no drive-in. Tinha uns Surreal, né? 600 carros, cara. Meu, Surreal. a gente fez um monte de drive-in. Fizemos um drive-in em Cuiabá, o Gabriel, lembra? Em Cuiabá, Nossa, mano. é verdade, gente. É, Entendeu? olha, Então, a gente assim, vai revisitando. a gente conseguiu, cara, assim, superar mesmo, né? Isso aí é Não, uma e tem, gravação que nós fizemos no Rio de Janeiro, foi mó para a TV legal. Brasil, e um programa assim com a gente cantando, que é o nosso vídeo mais visto na internet que não está no nosso canal, Não, que a gente Ah, não participa, mas é o é. mais visto de todos. Ô, Fá, e Paulão, na pandemia a gente criou uma coisa que também a gente saiu na frente, nem me lembro do nosso métier ali, se o pessoal fez. Nós queremos um show para especificamente para as pessoas acompanharem A online. misteriosa viagem mágica, né? E é a Misteriosa Viagem Mágica, gravamos nossas partes, se não me engano, num estúdio ou num teatro. Ou Um seja, DVD. no DVD, as A pessoas gente podiam gravou ao entrar. vivo lá no Teatro do Morumbi Shopping. Exato. E mesclava o palco ao vivo com os desenhos, né, as ilustrações e as projeções, para que as pessoas, porque a gente pensou, bom, se é assim que as pessoas agora vão curtir show, né, a gente não sabia quando ia acabar, sim, como sim. é que é assim que as pessoas, então qual vai ser a linguagem? Então a gente criou um show onde as pessoas pudessem assistir um show de fato, até antes das lives, como se estivesse ali sentadinho na cadeira do teatro. Então isso também foi muito legal. Eu lembro da gente bolando cada um na sua casa o roteiro e marcando com toda a proteção para gravar, enfim. Por isso somos sobreviventes, né? É, não, e eu acompanhei como audiência, como amigo de vocês, como audiência, como alguém que também estava em casa com uma criança pequena, né? E assim, como pai, né? Eu curti curti muito o conteúdo de vocês, né? E sei como deve ser desafiador toda semana criar, putz, tem que fazer um negócio novo, é um texto, é uma forma de comunicar, né? Então, e não sabia para que caminho que ia seguir, né? Tudo aquilo, né, que estava acontecendo, E sem né? dinheiro, né, Paulão? Sem, sem Sem o grana, trabalho né? em si, quase É também, né? super complicado. Gastando tudo que tinha guardado na vida para Tá. poder passar da fase, É. né? E Passar a demorou. tempestade. E demorou para essa tempestade passar, porque muita coisa voltou e o público e a questão dos shows foram os últimos a voltar mesmo. Esse é um DVD também, né, Fá, que a gente gravou, Esse também, muito do show 1, né? legal, do show um que Esse a gente também conseguiu misturar animação e vida real, animação, né? e é muito legal também, maior A orgulho gente de ter. interagindo as animações, É muito a gente legal, É, faz tem, esses. tem uma então, super abertura no início, é muito legal, a que abertura no sempre, início. normalmente, vocês montam um palco, né, com um telão grande para poder fazer o uso de bastante recurso de vídeo, né, por trás, assim, de cenário, né, como a gente viu nas fotos, e aqui também tá assistindo. Mas o que eu queria saber também de vocês, de quando começou, assim, a pintar muito viagem e vocês impactar muito na rotina, assim, de fato, falou, não, agora é o principal negócio, essa atividade que eu tenho que focar, que isso demandou tempo de viagem, deslocamento, tudo, porque, como vocês falaram, são mais de 2.000 shows. Ah, isso é muito legal, isso É coisa só... pra caramba, né? é, Então, assim, como é que é. foi esse processo, pessoal? Me conta. Tô A gente curioso, eu sou fã, começou, são Paulo. perguntas de fã. Não, a gente começou naquele Sesc, né? Que eu te falei. Nós fizemos um mês ali. Era outubro de 2012. Aí a gente, eu, Gabriel e um outro amigo, Ademir, a gente estava em cartaz num teatro com uma peça nossa, uma peça de improvisação e tal, aqui na Lapa, no bairro. E aí esse cara desse teatro chamou, falou, pô, querem fazer aqui também o Beatles? Aí a gente falou, ah, vamos, né? Só que, Que não, cara, fizemos uma data em outubro, lotou. é. E da minha experiência com show infantil, de música minha própria, cara, nunca lotava, né? Ia pouca gente e tal, né? Entendi. Ninguém conhecia nada.
E aí lotou. Aí o cara falou, vamos fazer em dezembro. Tá bom, lotou. Saímos na Veja. Aí falei, cara, o que está acontecendo? Aí vamos fazer em fevereiro. Aí fizemos em fevereiro, no meio do carnaval, lotado. Aí o cara falou, vamos fazer mais uma. Fizemos mais uma. Aí o cara falou, vamos entrar em cartaz? Tudo cheio, cara. Grupo de mãe bombando. Aí a gente pensou, cara, cartaz, banda, né? Banda em cartaz, nunca Show, vi né? isso. Como é que vai fazer show Não em vai dar certo. Bom, aí nós ficamos nesse lugar 1 ano e meio, cara, com casa cheia. Ah, Aí começaram a pintar coisas aqui em São Paulo, esporádicas, assim. Nesse lugar a gente tocava aos domingos, domingo de Teve a manhã. viradinha, né? A viradinha foi Aí importante. tivemos uma virada cultural A e nós primeira tocamos, foi a ah, grande viradinha marco, né? E a que, gente tocou logo depois do Palavra Cantada, foi. que nossa, a palavra são, né, os cantada. ícones da coisa da música infantil, né? Da música O para que tem criança. na sopa do neném? É. Foi Pois bem a é, época né? que eu tava com a E minha ainda nesse pequena. dia a gente estava lotado o show deles. Aí quando a gente ia entrar, ainda pensamos, né? Pô, vai esvaziar, ninguém mais vai ficar aqui e tal. É. E foi o contrário, as pessoas ficaram e foi demais. A gente começou E a aí, ver as pessoas com a camiseta dos Beatles chegando, a gente falou, sim, caraca, é pra é, gente, que legal. animal. E aí fizemos um Sesc, fizemos outra coisa aqui, a inauguração da ciclofaixa na Paulista. E aí a coisa começou andando, cara. E E aí a o que aconteceu ciclofaixa foi foi que uma, é, a abertura da Avenida Paulista foi para o antes, né? público, né? Lembra? A Né? gente Nossa. inaugurou a abertura aos domingos dela e inauguramos a ciclofaixa, né? Ciclofaixa, mano. É, sério? E aí, cara, o que aconteceu foi que começou a pintar convites. Então, só que aí a gente estava em cartaz. E aí a gente falou, cara, nós vamos sair, não vamos mais ficar em cartaz, porque a gente tem convite para tocar fora. Aí nós fomos para Manaus. Fizemos um show num teatro super bonitinho, tal, que tinha umas 12 pessoas. Aí a gente Manauara. falou, mano do céu e tal, e Mas o agora? vídeo foi bom. O vídeo foi bom. Tinha um cara filmando com uma câmera que a gente nunca tinha visto. Mas só Caralho, uma Possível. que coisa, lindo. como é que pintou o convite para Manaus assim do nada ou Um cara alguém? foi ver a gente, que até Uhum, hoje a gente trabalha com ele, uhum. que é o Rodrigo, e Aí, ele foi ver a pessoal, gente num tá, a show e gente ele tá vendo falou, aqui. cara, eu vou Ó, o Fábio. convidar, o Paul McCartney, e ele falou, eu vou convidar vocês para tocar por aí, vocês querem? Eu falei, claro. E aí pintou esse Manaus. E aí pintou depois um BH. Aí nós fomos para Brasília, fizemos 5 sessões lotadas. E aí, cara, começou a Verdade, pintar. Brasil. Salvador, Rio. Putz, aí, cara, Porto aí foi. Aí Alegre. o Brasil inteiro, Curitiba e tal. Isso tudo que a gente tá vendo aí, coisa que a gente já fez, cara. Que não acaba. Dá para ficar a noite inteira aqui mostrando. É Agora, muito legal esse lance da viagem, de sair de São Paulo, porque você não imagina ali começando ali no teatro lá na Lapa, sem imaginar que ficaria, né? Imagina em cartaz com um show, de repente hoje, poxa, eu e o Fábio, a gente pode dizer que conhece quase todas as capitais do país, Sim. que artista que pode se dar esse luxo de poder ir para Roraima, de poder ir para Cuiabá e João Pessoa, e Natal, e Belém, e o Sul, e o Sudeste, Centro-Oeste. É muito legal isso. Tipo, a gente hoje parece normal, vamos viajar para o Rio de Janeiro em 2 próximos finais de semana. Hoje já faz parte da nossa rotina, se encontrar no aeroporto, viajar, mas quando a gente para pensar, é muito legal, é muito privilégio poder falar que tem um projeto que existe há 12 anos e que, poxa, a gente já fez em vários lugares do país. É muito legal. vocês acham que aquele período que vocês ficaram em cartaz, ele foi o grande laboratório mesmo? E o fato de ter vivido aquela experiência do ficar em cartaz por um período longo, assim, também foi treinando vocês para quando teve que decolar, vocês estavam redondo assim? É. Sem dúvida. Ah, eu Sem acho que dúvida. sim, né? Inclusive, na real dessa época aí, cara, a gente penou bastante no teatro, porque, enfim, teatro com uma estrutura que É, não era tão boa, sim. as coisas falhavam, A gente e a gente foi aprendendo. aprendendo com o negócio, né? Então, vamos aí, né? E aí, mas isso é uma coisa que, se a gente pensar e for analisar, isso deixou a nossa cara, deixou o nosso show vivo.
Porque É. tudo que acontecia era uma surpresa. Então, pô, o telão parou de funcionar. Mano, Hum. então a gente ia lá, improvisava e mudava o negócio. Semana que vem a Uhum. gente falava, pô, aquilo ficou tão legal, né? Vamos usar de Fica. novo. E assim, cara, o show foi se construindo, né? Então, quando a gente foi viajar para fora, o show já existia, né? Com muito ensaio, já com muitas coisas, né? Então, a gente já Já, sabia já, o que estava acontecendo, né? Tá, já legal. tava. Já... E Ah, teve, claro, aquela pergunta também que não pode faltar, que é assim, um fato inusitado, uma situação engraçada no palco. Teve algum fato Milhões. realmente que, assim, nesse período aí chama muita atenção, todo mundo racha o bico quando lembra. Deve ter mais de uma situação, até porque vocês estão com o público infantil, a criançada muito espontânea, graças a Deus, né? E como é que é? E o Gabriel lá cantando com todo mundo, naquele agito, como é que é, Gabriel? Ah, tem de tudo, né? Tem de tudo. Tudo. Tem as crianças que Eu, por querem exemplo, ter. já caí 2 vezes no palco. Sabe, já É caiu mesmo? duas Tombão, vezes. tombão, tombão. Putz, grila, cara. Peraí, acho que foi uma, não. A pessoa. E tem uma pessoa que esteve, por coincidência, Nas 2 vezes. uma foi no interior de São Paulo, a pessoa assistiu a queda. Aí depois a pessoa veio em São No Paulo, Morumbi num Teatro Morumbi, e e viu a Ah, caí de queda novo. de novo. Que eu acho que, se não me engano, é a mesma pessoa que foi numa outra ocasião em que talvez tenha um único cancelamento, não por nossa culpa, da história por causa do Essa teatro. pessoa é zica, hein, meu? Essa pessoa é zica. Não, mas de vez em quando acontecem coisas inusitadas, crianças que Pô, acabam querendo. domingo mesmo, Gabriel. Domingo Domingo mesmo, mesmo o não teve um palco. menino que invadiu o palco lá, você É, acompanhando no meio do exatamente. palco? E e, como que e, você e faz, aí, né? como é que, que Aí a eu... experiência. A experiência, Paulão. Aí é a cancha de. É o que você falou lá no início. É a bagagem que a gente tinha antes do Beatles, não só como artista, mas como professor, eu de teatro, Fábio de música, sala de aula, o Se Vira nos 30. Esse jeito que a gente tá na mesma frequência da criança. Então ali a gente consegue contornar numa boa, respeitando a criança, contorna, dá o foco se precisa. Agora. Poxa, tanta coisa, tombos, coisas que não funcionam, bombeiro invadindo, Nossa, teve isso, teve uma engraçado. ocasião que um bombeiro, por um equívoco dele, estava cheio o show, mas estava sob controle, é que o cara acho que desesperou vendo as crianças em pé, porque a Ah, gente gosta que as crianças se levantem mesmo das cadeiras, venham para frente, como vocês veem nas fotos e nos vídeos. Acho que ele desesperou ali, nunca tinha visto algo parecido e veio querer Entrou no interromper o palco. show. Eu tava contando uma história, a história do Help, nem vi o cara, de repente olha para trás, tem um bombeiro no lugar do O Fábio, o Fábio microfone, pegou meu microfone, pegou o pô, começou a microfone do falar. Fábio. Aí o Fábio fez assim pro Murilo, que é o nosso engenheiro de som. Aí o Cortou o cara volume, cortou. interrompeu o show. Mas ele acabou se se equivocando, acho que ele lascou, se né? assustou com. Mas foi muito louco. Ah, poxa, desde shows gigantes, de você ver o público, poxa, tá num festival gigante de lotado, 2, 3 mil pessoas, e fazer assim, a galera fazer com você. Ah, Pai que sai com óculos desse jeito, suado, Mas agradecendo. vários aí, ó, vários pais aí Tem zoados vários, desse ó. aí. E isso não deixa de ser momentos inusitados, porque é muito legal ver isso, ó, encontro de gerações, ó, que vídeo legal. Ah, teve de tudo em 12 anos, né? teve de Lembra que tudo, nós né? fomos para Curitiba a primeira vez, cara, no festival de teatro? E Fit, aí no a Fit, gente estava no camarim, né? era uma loja, cara, imensa. Ah, Ah, Uma loja é. desativada, assim, tipo, sei lá, uma Um CIA que não shopping. existia mais. Cara, a gente saiu para o banheiro que era É, fora. A é gente verdade. saiu, não tinha aberto ainda o público. A gente saiu hum, e aí tinha uma fila. Nós fomos ao banheiro do outro lado do shopping. Quando a gente voltou, a fila ainda estava entrando. Foi Sei nossa, lá quantas mil foi pessoas entraram naquela loja, cara. Que show muito legal. histórico. Foi histórico. que Ah, é isso. legal, cara, que legal. E Ah, como é que... momentos inusitados como esses. Ah, esse Ó, show aí, ó. É aí, é ó. esse Esse lugar show. aí, ó. Olha que Ah, Esse lugar timing. ali. Esse aí é Esse na lugar aí. Paulista. Show, coisas inusitadas que acontecem. Ó, esse foi muito legal esse para aqui, ó, você. esse show Esse aí, aqui, ó. ó. Esse lugar aí, ó. Quanta gente. Olha Tá só, cheio cara. mesmo, hein? Foi muito legal. Caraca, na mesma hora, hein? Momentos inusitados, muita coincidência, das participações que a gente teve no palco, né, já das pessoas, né, teve Alexandre Nero, tiveram atores que cantaram com a gente, é Gilberto muito Leal. legal tudo. Ah, Muito verdade. 10. E eu queria, eu tenho curiosidade em saber sobre
o repertório, né? Os Beatles, pô, com um repertório gigantesco. Como que a cabeça de vocês e o conhecimento, a vivência conseguem montar esse quebra-cabeça de fazer um repertório? E aí, assim, claro, toda a estrutura de um show, tudo, mas tem que começar escolhendo a música. Como é que é? Como é que faz, pessoal? É difícil. Ah, cara, o repertório, assim, o grande lance do show, cara, é assim, claro, a gente quer tocar as mais conhecidas, né? Mas a gente também toca outras que não são assim tão conhecidas do público, né? Mas eu acho que o grande barato é que a música está a favor do nosso show. Assim, não é a música que faz o show. Show quem faz somos nós. A música, cara, ela é a que vai conduzir ali, entendeu? Ela é a estrada do negócio, mas quem dirige somos nós, entendeu? Uhum. Então, é isso. Então, cara, a gente testou já algumas músicas que não deram certo, que são sucesso, tipo Let It Be, a gente não Hum, toca, porque não deu certo. Outras conhecidas, assim, né? Então, e tem músicas que a gente achava que não iam dar certo e que são incríveis. Por exemplo, Norwegian Wood, Blackbird, por exemplo, é uma música lenta, né? Que fala de uma coisa assim, então não é nada infantil, né? é, Mas faz super sucesso porque a gente colocou uma coisa nela, uma interação que fez a música virar um momento auge do show. A gente toca Here Comes the Sun, que é uma música lenta, pá, e que, cara, na hora do show é o momento mais bonito. Aquelas lanterninhas que você vê é. apagado e tal, e todas as crianças querem fazer. Então, o show, cara, é o que manda nas coisas, entendeu? É. A Mas não é à música, toa, né, que isso a música vai acontece. colorindo. É, porque a gente cria todo um contexto anterior às músicas, né? Ou com uma história que conecta com a canção, e a história fica com um peso tão grande quanto a canção. A A gente, Clarinha. É, a, Clarinha. a gente do Here Comes the Sun, a gente explica como surgiram os shows nos estádios e o porquê de ligar a lanterninha, da lanterna, antes da lanterninha eram as velas foram para os isqueiros, agora é a modernidade, a lanterninha. Então a gente tem esse lance de contextualizar. E o legal é que, por exemplo, a gente sente às vezes, é muito louco como o show é vivo, como a gente dirige às vezes ao vivo. Às vezes a gente está programado para cantar uma música, Hum, dependendo se tem alguma coisa, ou se a gente sente do público, eu e o Fábio se olha, o Fábio olha para os músicos, a gente combina e fala, meu, acho que essa aqui não Muda. vai rolar. Hoje a gente tem esse know-how, que é esse feeling, às vezes, de estar ao vivo e falar, putz, eu acho que essa música que a gente tinha colocado aqui, vamos passar para trás, ou vamos tirar, vamos colocar outra ali, no calor do momento. Então, isso é tá. muito do know-how, sabe? É uma carta na manga, né? Você A já usa aqui. Maluzinha, olha a Maluzinha. Ó, a Malu aqui, ó. Malu, bem-vinda ao podcast Outra Visão. Um Dá um beijão pra beijo, manda você. beijo. Malu! Ela tá Ó, aqui de vamos, visita. vamos mostrar, Malu. Malu, fala alguma Olha, coisa aqui, ó. Você aparecer bem fala aí para grandão eles. aqui Fala. no. O que você sabe cantar dos Beatles? O que você gosta? Qual a música que você mais gosta dos Beatles? E ele vendendo também. Canta um pedacinho. Como que é? We are- We deep in the yellow submarine. E ele também. E ele também. E ele também. E ele também. E ele Foi também. sozinha. Linda. Quantos anos Olha o que João. você Olha o tá, garoto. Malu? Quantos anos? Quantos anos você tem? 6. 10. Ela acha que é 10. 10, 10? 10, Você tem 10, 10? 10, 10. 10. É 3, mas ela acha que é 10. 10, É, pô. 10. É, tá linda, tá É linda. 3, mas ela acha que é 10. Tchau. Tchau, Malu. Um beijão, tá linda. Aqui, Dá uma parabéns, câmera para ela que Fábio. você vai ver. Meu, Então, Ela é, ela ela e, é, ela tem a manha de ser tem a artista, hein? mãe. Essa Então, figurinha. e nessa história de 12 anos do Beatles para crianças, veio a Malu, o Gui já era O nascido, Gui veio né? um pouquinho antes. O É, um Gui daqui a pouco pouquinho já antes. tá no time, hein? O Gui já tá no Inclusive, a time. história do Paul McCartney aconteceu. O Gui nasceu em dezembro, sei lá, em março, fevereiro, março. A Denise, minha esposa, foi com ele para Uberlândia para ver a família dela lá.
E foi nessa, quando ela estava viajando, que eu mandei o vídeo para o Fantástico, porque foi a promoção lá, e aí o vídeo foi escolhido, uma semana, tá? Em maio eu conheci o Paul McCartney. Uau, Então foi uau. bem, ele bem E pequenininho, não pessoal, já tinha convido o nem um seguinte, ano. que no episódio 1 do podcast Outra Visão, no primeiro episódio, lá em julho de 2020, o Fábio conta detalhes desse encontro com o Paul McCartney. Ô, No Fábio, meio da meu, pandemia, hein? No meio da pandemia, hein? no meio, foi bem no meio da No pandemia. comecinho da Pessoal, queria saber pandemia. assim, tem algo de todos esses 5 shows que vocês têm, tem alguma música que assim está em todos ou tem mais de uma música que sempre que não pode faltar, como o Roberto Carlos, assim, olha, essa não pode deixar de cantar. Ah, Ah, Yellow, entendi. Yellow Submarine não tem jeito. São 5 shows. Se a gente deixar a música de fora, a gente toma bronca das crianças e dos pais. Ah, Mas e tem quero outras. ingresso de volta. Mas tem Help, tem I Wanna Hold Your Hand, Here Comes the Sun é muito pedida. Hey Jude também, é o que o Fábio falou, é uma música mais lenta, mas num momento do show super bonito. Eu acho que Eu são gosto essas. muito do All We Need Is Love, que é Ah, no final também que vocês legal. A tocam, gente né? Não faz sei às de qual vezes, né? show. Faz às vezes, né? Tá em Que o quase show todos. acaba numa energia super legal, assim, né? Todo mundo, as mães chorando, né? Assim, que a É. gente É vê muita demais. emoção. Eu não sei como é que vocês do palco estão observando a emoção das famílias, né? No show de vocês, porque vocês estão lá tocando tudo. Como é que Ó, é? legal. Muita choradeira, vocês veem de vez em quando? É muito legal. Eu venho antes do Beatles, eu venho do teatro, onde teoricamente você tem que ignorar o público, né? Teoricamente, né? Tô dizendo, né? O público não é participativo ou você não interage tanto com o público, né? Isso do teatro clássico. Mas quando eu comecei, eu fui muito impactado com esse. Ó, você de novo, eu não consigo. Olha lá, 10 minutos para pôr essa bota aí. Ai, que falasse, não vou esquecer. Então, assim, eu fiquei impactado com Estava essa falando que relação. estava impactado com essa coisa Impactado com essa relação de proximidade do público, de reação imediata do público e de ver o público emocionado e de me emocionar também. Então, o público acaba. Eu sei que a gente alimenta o público é uma coisa da energeticamente. música, né, João? Assim, né? A É música tem só da isso. música, eu acho, assim. Eu que, como eu falei, vindo do teatro, eu não imaginava que era assim. Então, assim, você acaba se alimentando. O teu ator tem que se alimentar praticamente sozinho ali do texto e dos seus parceiros. O show, ao contrário, o show tem os parceiros, tem as canções, tem a própria melodia, mas tem o público que te alimenta. E às vezes você tá cansado, tem vezes que, claro, a gente tá numa batelada de shows, a gente tá na coxia cansado, às vezes tá gripado e tal. Meu, a gente brinca que o show cura. A gente termina e fala assim: nossa, eu tô melhor. Loucura. Faria o segundo. Porque é isso, de repente você tá cantando Twist and Shout na última música, você já passou uma hora no palco e de repente tá lá aquela galera pulando a criança, o pai, o avô, e aí você fala: isso não tem como, assim, não dá pra miguelar, não dá pra entrar com 80%, tem que entrar com, se possível, mais de 100%. E então isso é E quando muito falam legal da dessa energia do público, que é um vai e vem, né? Que bate e volta, cara, isso acontece mesmo, né? De fato. muito. É, uma. E vocês estão sempre em ambientes assim, que também reúne muita família, né? Eventos bons. Eu queria saber assim, sobre o que vocês têm visto dos eventos, a estrutura, como é que tá para o artista hoje, para uma banda aí, tá na estrada como vocês estão, tá um bom momento. Cara, esse ano, Paulão, foi um ano esquisito, assim, viu, cara? Assim, porque no primeiro semestre foi legal, Pós-carnaval, né? mas assim, a gente teve um carnaval bom. Primeiro ano que a gente foi para a rua, né? Foi. Fizemos nosso bloco na rua aqui em São Paulo, foi demais. Mas o primeiro semestre foi fraco, cara. Foi assim, esquisito. Mas o segundo semestre de julho para frente foi muito bom. Nos tempos áureos de quando a gente Tava começando, é verdade. pré-pandemia, assim, né? Uhum. E agora a gente, desde a pandemia, a gente não virava o ano com tantas coisas marcadas para o ano seguinte. Ah, E olha. esse ano a gente já está
virando o ano com bastante coisa assim, para o ano que vem e tal. Nunca mais tivemos aquela sequência de agenda que a gente tinha, que era 4 meses, 5 meses direto, né? Mas também tinha uma época que a gente ficava bastante em cartaz, então você ficava um mês no teatro, né? Todo sábado e domingo. A Uhum. gente não tem feito mais isso por escolha mesmo, né? Para poder circular, né? Então, mas, cara, o segundo semestre a gente tem falado entre nós que, cara, agora, voltou. É, é. Agora, agora a pandemia passou. Assim, entendeu? Pior que é mesmo, é Mas se a verdade. gente Os for eventos comparar com os voltaram. nossos colegas que fazem música para criança e tal, cara, a gente Nossa. continua voando, assim, né? É, Isso é bom a gente dizer. Continua a gente, mesmo com a pandemia e mesmo depois, a gente nunca parou, a gente nunca parou de inventar e nunca paramos de tocar, cara. Assim, mesmo nas Não, condições diferentes, cara, mas a gente sempre teve aí, né? E não tem é o muita gente que. que simplesmente desapareceu, né? Não. Produtores e grupos, né? Então, é um Nossa. mérito, assim, também da gente. Já É, também tem outra, né? Eu acho que tem um lance também, cara, que a gente não tem muita frescura, sabe? A isso é gente tem verdade. muitos amigos aí que tocam por aí que, ah, não, não dá para ir. Ah, É, não, se for assim, não vou. Ah, se não for assim, não vou. Então, também o fato de ser assim dificulta, né? E a gente não tem isso daí. Então, a gente vamos aí, cara, vamos. Nossa turma é ponta firme, nossa banda, nossa equipe. Então, a gente faz, cara. A gente faz o que for. Meu, somos vamos uma aí. banda, né, de rock mesmo. ai, O... É isso aí, cara. Por isso que eu queria registrar num episódio aqui especial aqui sobre o Beatles para crianças, que eu já entrevistei vocês. Deixa eu fechar aqui. Já entrevistei vocês separadamente, né? E assim, e quero sempre receber a visita de vocês individualmente também, mas assim, achei que faltava um episódio para ouvir de vocês juntos e a gente vendo fotos, vídeos aqui, vocês contarem, né, um pouco desses primeiros 12 anos. E eu vou caminhando para o final aqui, mas claro que eu não posso deixar de perguntar sobre os próximos 12 anos, 20 anos. Enfim, o que que vocês estão planejando aí pro caminhar da banda? Já com, você falou, já tem agenda de shows para 2026. Pô, vocês estão bem na foto pra caramba, hein? Estão bem na foto aí. Daqui 12 Ai, anos a gente vai ser o holograma, vai realidade mas, cara, virtual. lembrando, hein, Paulão, que assim, claro, né? Tem, você brincou aí, mas tem muita gente que fala isso mesmo, né? Ah, vocês estão bem, bibibi, blá, 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 mas, cara, é diante muita cabeçada, muita batalha, sabe? Não é a Cavando, gente. cavando. Não, e não é só isso, cara. Eu tava até brincando com meu filho outro dia aqui, falando com ele, contando, mas é com muito zelo. Então, assim, cara, o figurino tá em dia, a gravata tá em dia, ó, vamos lá, o palco tem que ser assim, ó, tira aquela sujeira dali, pô, vamos o som, a projeção, o vídeo tem que ser legal, a luz, vamos lá, vamos almoçar bem, vamos no hotel. Então, assim, a gente também se preocupa, cara, em fazer tudo direito, né? Não é, vamos aí fazer qualquer coisa para as crianças e toca aí e tal, né? Não, tem um lance que a gente leva em conta, né? E de coisas novas, cara, a gente sentou hoje para falar disso daí, né? A gente tem muita coisa nova, cara. A gente está com um olhar voltado para Portugal. A gente quer sair, abrir esse novo mercado aí, que é difícil, cara, mas quando a gente for, não vamos voltar mais, assim, vai ser doideira. Porque não tem isso, cara, no planeta. Não existe isso no planeta Terra que a gente faz Que legal, que com as legal. crianças, entendeu? Uhum, uhum. Tudo que se faz com crianças aqui e lá fora é tchucu-tchucu, vamos contar a historinha, vamos no céu e tal, mas não tem o punch que a gente tem, né? A gente tem o nosso bloco, cara, de carnaval, que só vai crescer. Então a gente, ano que vem, já está com a data aqui no circuito de São Paulo mesmo, oficial, que foi esse Já ano sabe o dia aí, agora, né? anuncia aí já. Já sabe, Putz, você cara, é lembra? 14, já sei sim, é 14 de fevereiro. Ah, 14 de fevereiro.
E aonde que Ó, normalmente é aí? 14 de fevereiro. Ó. E aonde E que deve ser? aqui a gente. Isso ainda está definido, porque Não tá provavelmente a gente 100%. vai fazer no mesmo lugar que foi ano passado, que é na Vila Mariana. É um bairro bacanão aqui de São Paulo e tal, e tinha uma praça incrível e tal, mas eu já ouvi que essa praça está reforma, eles devem mudar. Mas também Uhum. essa praça pode ser que fique pronta, então eu não sei. Mas vai rolar. Mas assim, a gente está com plano de ir para Salvador, participar do próprio carnaval lá, tocar no Pelourinho. Uau. Tem várias coisas acontecendo do bloco. E a gente começa o ano que vem, cara, criando o nosso. A gente está em fase de produção já. A gente vai fazer um curso de ukulele para crianças, pais e professores, para online, né? Desses que você compra, paga tal e tal, e Sim, sim. fica com o curso disponível. A gente vai fazer isso daí porque, cara, eu faço isso há 30 anos, sem Sim. ser online e sem ser vendido na internet. Mas. E o Gabriel também. Então, assim, a gente está. Agora a Legal. gente vai fazer isso aí virar uma parada legal mesmo, a gente vai entrar nessa aí. Então, de show, acho que não vai ter nada novo, né, Gabriel? A gente De show. São vai fazer o 5 já, nosso. né? A É. gente pode revisitar algum especial, a É. Misteriosa Viagem Mágica, mesmo o Beatles Heróis, que faz tempo que a gente não faz. Ó, quem tá aí atrás. Ela Não, já o que tá. tem de legal, que foi legal esse ano, que o pessoal descobriu e que vai se repetir com certeza no ano que vem, que a gente já tem inclusive data para o ano que vem, são esses festivais de rock ou festivais voltados para as famílias, né? Hum, Festivais com bandas, né? O pessoal descobriu esse ano realmente fazer esses festivais de música voltado para as famílias, né? Não só Rock in Rio, inclusive. sim, Então a gente sim. também tem já a data para esses festivais, né? Mas lógico que para o ano que vem. Mas acho que show Inclusive novo é não. desse copo aqui que eu tô tomando. Olha, É cara, que legal. Esse copo aqui é Ah, o do festivalzinho, ó. Que a festivalzinho. gente já Outro tem dia primeiro de agosto. primeiro jogo. Já fizemos Já está duas fechado. e vezes. teve agora recente o Teve da agora. que era da CBN, né? Que eu toda hora eu via no rádio falando, chamando e O falando de SP vocês. Gastronomia. Já É, o foi, SP Gastronomia. Quer dizer, então, vocês estão navegando aí por um perfil também de eventos, né, e festivais que também Não é, existia. não Não existe. existia, né? Exatamente. Bem novo isso aí. Não, sempre existiram, mas eles não tinham Não essa era coisa voltada para as para crianças também, criança, né? não. A Ou era sábado só. agora nós vamos tocar. Sábado nós vamos tocar em Petrópolis, no Rock the Mountain. Esse festival Rock the Mountain, o line-up é Caetano Veloso, Capital Inicial, Ney Matogrosso, Criolo, Lineker, e a gente. A galera, mas os produtores estão pensando mesmo no público, nas famílias. Tipo, à noite, claro, Ah, vão curtir os adultos, mas de manhã, lá pelo meio-dia, as pessoas vão poder levar seus filhos para esses festivais. Isso não era comum mesmo, né? não. Esses festivais de Vai adultos. ter espetáculo para todo mundo, né? Vai ter show para todo Ah, mundo assistir, exatamente. curtir, ver. Pessoal, eu quero caminhando aqui para o final, agradecendo a vocês novamente por dedicar um tempo para conversar comigo e também quero registrar aqui para a audiência que é o seguinte: há Ô, cerca Paulo, de perdão. dois. Eu Oi. queria dizer que esse podcast ele tá gravado na minha memória. Esse Gravado na está minha. gravado? Está gravado em você, Fabião, também? Esse está Esse aqui gravado? está gravado duplamente em mim, Paulo. Porque é o seguinte, pessoal, audiência. Aconteceu um fato aqui que a gente, há cerca de 2 meses Isso, atrás, conta, conta. a gente gravou um episódio. Quer dizer, a gente gravou, não, a gente conversou, só que eu não gravei, não apertei o botão para gravar e perdemos o registro de uma conversa tão boa quanto essa que foi de Vários hoje. insights. E eu fiquei Vários insights. 2 meses em cima deles ali para conseguir achar essa nova data. Mas que eu sei que vocês Fechou. Você sabem gravou, que né, Paulo? aqui Só para ter certeza. Não vocês. vai, Tá não vai gravando, né? apertar o botão aí, a gente vai Tá gravando, isso escutar. eu tenho certeza. Agora, só vai ficar perfeito quando vocês deixarem aquele recado final, aquela mensagem, reflexão, pensamento para fechar. Ô, Recado Gabriel. vai. Gabriel, o que é a Recado. vida? O que é a vida? Ele é ator,
A vida. Não, meu A gente não recado. consegue fazer isso, pô. Não, não consegue. Não, mas é um Gente, recado, não precisa não, explicar o sobre a recado é o vida. Você seguinte, pode ó, falar não do vou show da falar, semana não. que vem, tá ótimo. Não, 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 não. Eu quero falar o seguinte, quero que o pessoal aí de casa que está nos escutando, que continue prestigiando esse projeto que é feito com muito carinho, com muito amor, com profissionais dedicados, né? Eu, o Fábio, o Humberto, o Marquinhos, o Lude, nossa produção, todo mundo Murilo, que trabalha com a gente, o Murilo Leme, que é o nosso engenheiro de som, músico e também. a Letícia, Gustavo, Letícia Guilherme, ali, Roseli, Renato. É um uma monte de equipe gente. gigante. É uma equipe, é uma família, it's a family business, mas que continuem prestigiando a gente, sigam. A gente sempre vai continuar inventando moda e pondo esse show para rodar sempre e agradecer, sobretudo, ao público. Ah, Paulão, você é de casa, mano. Pode não gravar que a gente. Tudo bem. Então, ó, eu Sempre vou bom. fe... A gente sempre gosta de falar do projeto, porque a gente também se atualiza, né? Se É renova, né? verdade. Lembra e fala, pô, olha que legal, sempre foi Dá legal, mais sempre gás. será e tal. Então, E é viva a uma vida. memória para ficar registrada, sobretudo para vocês, pessoal. Para vocês e para mim, que sou muito fã de vocês, como amigo, pessoa e claro, ia falar corintiano, mas aqui só tem dois corintianos, né? Claro. Segue o Aí líder, você pegou, Palmeiras, hein? aqui, Gabriel, Palmeiras. Fábio, um grande abraço para vocês. Muito obrigado. Tchau.